A próxima questão aí eu dividi em duas partes, tá? Então, vamos dar uma lida aqui na primeira parte. Pedro é cadeirante e pediu para construir uma rampa de cimento que liga a garagem de sua casa à sua sala. Esses dois pavimentos, né, da garagem e da sala, são separados por um degrau de 12 centímetros de altura. Vamos já tentar fazer um esboço aqui de como é a brincadeira. Então, aqui está o nível da garagem, né? E aí tem um degrau de 12 centímetros. E aqui já vem, imagino que a parte interna da casa, né? Aqui já é o piso da sala, né? Com esse desnível de 12 centímetros. Tá? Então, ele é cadeirante, que é uma rampa ligando essa garagem a essa sala. Essa rampa não poderia ser nem muito íngreme, para que Pedro não precisasse fazer muita força para subir sozinho, nem muito comprida, para não ocupar muito espaço da sua garagem. Tá? Então eu não posso ter, tipo, sei lá, uma rampa assim, porque ia ser difícil dele subir sozinho. Tá? E eu também não posso ter uma rampa assim, tá? Tão comprida, assim, a ponto de eu ocupar demais espaço da garagem. Tá? Tem que ser algum meio termo aí. Ao fim da obra, a rampa que agradou a Pedro tinha uma distância de 140 centímetros entre a parte mais baixa do degrau, vamos lá, a parte mais baixa do degrau aqui, e a parte mais baixa da rampa. Ah, tá. Então, algo assim, né? Uma rampa aqui assim, e a distância entre a parte mais baixa do degrau e a parte mais baixa da rampa é que tem, então, 140 centímetros. Tá? E aqui o degrau de 12 centímetros de altura. Tá. A casa de Pedro possui outro degrau de 21 centímetros entre a área de serviço interna e a externa. Então, agora, vou botar um outro degrau assim. Agora esse degrau tem 21 centímetros entre a área externa e a área interna. Tudo bem. A casa de Pedro possui outro degrau de 21 centímetros entre a área de serviço interna e a externa. Para fazer uma nova rampa com a mesma inclinação daquela recém-construída, tá? Mesma inclinação, qual precisa ser a distância entre a parte mais baixa desse degrau, né, desse novo degrau, desse segundo degrau, né, e a parte mais baixa da nova rampa, tá? Então, vamos lá. Eu quero que tenha essa mesma inclinação aqui, tá? Não quero nem que seja mais íngreme e nem menos íngreme, tá? Ele gostou dessa inclinação, dá para subir e tal, não sei o quê. Então ele quer preservar, então, na verdade, esse ângulo aqui, tá? E aí para pensar comigo. Ele vai preservar esse ângulo. Bom, por ser um degrau, então aqui eu sei que é um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo entre a horizontal e a vertical, que faz com o degrau, tá? Que também tem aqui, nesse outro degrau, né? Também é um ângulo, né, entre o horizontal e o vertical, tá? E aí eu quero então uma nova rampa que preserve aquele ângulo verde, tá? Mesmo que eu não consiga desenhar aqui, tá? Com perfeição, mas eu quero que tenha essa mesma medida aqui. Vou chamar, eu não sei quanto é esse ângulo, mas vou, sei lá, falar que ele tem uma certa medida alfa. Eu quero que essa mesma medida alfa aconteça aqui, tá? E aí, então, para isso, qual precisa ser a distância entre a parte mais baixa do novo degrau, perdão, desse segundo degrau, tá? E a parte mais baixa da nova rampa. E aqui. Então, quanto tem que medir isso aqui? E aí? Então, se o que eu tenho aqui são dois triângulos, tá? Deixa eu desenhar separado aqui para ficar mais fácil de a gente analisar.
Ampliei aí essa... Então tá aqui esse primeiro triângulo da garagem para a sala e tá aqui agora esse outro triângulo entre área interna e externa. Vamos colocar as medidas que eu sei. Sei que aqui tem os ângulos de 90 graus. Eu sei que aqui eu tenho que ter o mesmo ângulo alfa, tá? Que eu não sei quanto é, mas tem que ser igual, tá? Bom, aí já tem uma consequência, tá? Porque se todo triângulo tem a soma dos ângulos internos sempre igual a 180 graus, tá? Então, a consequência disso é que esse terceiro ângulo aqui, que eu não sei quanto mede, mas ele também vai ter que ser igual à medida desse terceiro ângulo, uma vez que os outros dois têm a mesma medida aqui. Tá? Ou seja, somando esses dois, alfa e 90, o que falta, então, para completar o 180 tem que ser a mesma coisa aqui. Né? Não tem como, alfa mais 90 mais esse beta aqui dá 180. Alfa mais 90 mais um outro valor diferente de beta também dá 180? Não faz sentido. Tá? Então, aqui também tem que ser o mesmo ângulo. Agora, as medidas dos lados é que não são as mesmas, né? Esse aqui eu sei que é 12 centímetros, esse aqui eu sei que é 21 centímetros, tá? Então, esse aqui, que é 140 centímetros, tá? Provavelmente não vai ser a mesma coisa desse aqui que eu estou querendo saber, tá? Então, eu vou chamar de x, que é essa distância que eu estou querendo descobrir, tá? Mas, olhando para essas figuras, se eles têm os mesmos ângulos internos, tá? Alfa, beta e 90, e aqui também os mesmos ângulos internos, eu sei então que eu estou diante de dois triângulos semelhantes. Tá? E a definição de triângulos semelhantes fala que eu preciso ter, além dos três ângulos internos de mesma medida, eu preciso ter também os lados em uma mesma razão de proporção. Tá? Os pares de lados correspondentes precisam estar na mesma proporção. Tá? E aí aquela velha história. Tá? Esse 21 está para 12, da mesma forma que esse maiorzão aqui vai estar para o correspondente 140. Tá? Eu tenho que pegar sempre os pares correspondentes e colocar na mesma proporção. Tá? Então vamos lá. 21, a proporção, a razão, perdão, entre 21 e 12 tem que ser a mesma razão entre, né, eu peguei aqui o maior sobre o menor, e aqui também eu vou ter que fazer a mesma coisa, esse maior sobre o correspondente menor, x sobre 140. Tá? E olha, ganhei uma equação para resolver. Tá? Deixa eu colocar ela aqui embaixo para a gente ter espaço para resolver. Como que eu resolvo uma equação dessa? Eu quero saber quanto vale o x, certo? Então, se eu quero isolar esse x, eu preciso tentar eliminar essa divisão por 140. Tá? E numa equação, tá? Se eu quero eliminar uma divisão, eu tenho que pensar em qual é a operação inversa da divisão. Então, é a multiplicação. Tá? Então, eu vou ter que pegar os dois lados dessa equação e multiplicar por 140. Tá? Então, eu vou pegar esse lado aqui e multiplicar por 140. E pegar esse outro lado e também multiplicar por 140. Tá? Tem que fazer a mesma operação dos dois lados para não desequilibrar, né, a equação. Então, vai ficar 140 vezes 21 sobre 12 igual x sobre 140 vezes 140. Por que eu estou fazendo isso? Bom, desse lado aqui, eu tenho uma multiplicação com fração. Tá? E multiplicação com fração é simples, né? Numerador vezes numerador, dividido por denominador vezes denominador. Aí você fala, isso aqui não é fração, não tem denominador. Tem, é como se eu pusesse um 1 aqui embaixo, né? Então vai ficar x vezes 140 dividido por 140 vezes 1, que é 140. Tá? Ah, professor, já posso cortar logo esses negócios? Pode. Eu só não vou usar, só não vou fazer assim, que eu gosto de fazer o passo a passo da coisa
para vocês não correrem o risco de... Porque, assim, tem vezes que vocês acham que pode cortar e não pode, tá? E aí, quando que pode, quando que não pode? É quando o professor deixa, tá? Então, não. Eu vou fazer o passo a passo para a gente ter certeza de que, de fato, pode cortar, para a gente não ter dúvida, né, posteriormente, tá? Bom, aqui eu também tenho multiplicação com fração, né? Então, esse 140 é como se fosse 140 vezes, sobre 1. Então, aqui do lado esquerdo também vai ficar 140 vezes 21, dividido por 1 vezes 12. Olha, quem está com dificuldade, quem tem dificuldade, né? E imagino que bastante gente tem essa dificuldade de operação com fração, resolução de equação, vai ter uma playlist, tá? Que eu vou disponibilizar aí mais para frente, sobre a revisão de alguns tópicos do ensino fundamental, como esses que eu estou falando, né? Operação com fração, resolução de equação, tá? Então, quem tiver com dúvida, tenta dar uma revisada lá para não ficar tropeçando aqui, tá? Bom, vamos para as contas. 140 vezes 21, aqui do lado esquerdo vai ficar 2.940, dividido por 12, tá? E aqui do lado direito, tá? Eu posso agora reseparar essa fração para ficar mais evidente o porquê de esses valores aqui se anularem, tá? Eu posso fazer essa separação aqui, ó, x vezes 140 sobre 140. A gente está acostumado a fazer o contrário, né? Quando tem essa multiplicação com fração, a gente junta em uma fração só, tá? Eu estou fazendo o caminho oposto, que também é válido, né? É via de mão dupla, tá? E aí, olha só o que eu ganhei aqui. Quanto vale essa fração? 140 sobre 140, tá? Ou seja, quanto é 140 dividido por 140? É igual a 1, tá? E x vezes 1 é o próprio x, tá? Então, essa que era a vantagem de fazer aquela multiplicação por 140. Eu consegui, então, de fato, anular aquela divisão por 140 que estava me atrapalhando e consegui, portanto, isolar o x, tá? Desse lado ficou x. Deixa eu inverter aqui. Vai ficar, então, x igual, agora fazendo essa conta aqui, 2.940 dividido por 12. Isso dá 245. Tá? Qual a unidade? Bom, o que é esse x mesmo, hein? Por que a gente está fazendo isso? Esse x, para quem não lembra, tá aqui, tem que ser a distância entre a parte mais baixa do segundo degrau da casa com a parte mais baixa da segunda rampa, tá? Que ele quer instalar. E aí, como todo o resto estava em centímetro, né? Aqui tem centímetro, aqui tem centímetro, aqui tem centímetro, né? Então, esse terceiro valor também a gente tem que expressar em centímetros. Ou se quiser passar, dá para converter, né? Fica 2,45 metros. Tá? Tanto faz, fica como vocês preferirem. Para quem se interessar e quiser rever também essa parte de figuras semelhantes, tá? Como a gente vai estudar mais sobre triângulos, também tem, eu coloquei como um apêndice desse material uma revisão dos casos de semelhança de triângulos, tá? Ou também os casos de congruência de triângulos, tá? Eu não vou dar muita preocupação por isso que eu coloquei no apêndice, porque a gente vai usar muito pouco, tá? Aqui para o estudo de trigonometria, de razões trigonométricas, tá? Um caso ou outro, e que, assim, é até meio quase que intuitivo, tá? Então não vou precisar super focar nisso, mas quem quiser dar uma aprofundada, vai fundo.